Bem, brevemente, eu queria compartilhar com vocês algo que Deus falou comigo e eu anotei aqui no meu itinerário quaresmal durante o rosário do primeiro dia da quaresma de 2026. No quarto mistério, se eu não me engano, o Frei Gilson tocou a música Tu te abeirastes da praia. Acredito que todo católico já ouviu essa música e quem nunca ouviu, eu recomendo que escute, ela é muito bonita. E uma das frases da música diz a passagem em que Jesus chamou Pedro. Então diz que tu te abeirastes da praia, então Jesus se abeirou da praia. E ele não buscava nem sábios e nem ricos. Eu achei essa parte muito interessante, apesar de eu ter ouvido essa música muitas vezes, eu nunca tinha sentido ela nessa perspectiva. Eu sou uma pessoa que sempre estive em busca de conhecimento. Eu gosto de estudar e isso não é um problema. E nós vivemos em uma sociedade que está em constante busca pelo dinheiro, pelo bem material. E não há problema em ter dinheiro, há problema em quando não se sabe viver sem ele, quando se vive em função dele. E examinando a minha consciência, eu percebi que eu tenho comprado muitas coisas que não haveriam necessidade de ter comprado só pela ânsia em ter. Vi alguém que tem, fui lá e comprei. Vi alguém fazendo propaganda, fui lá e comprei. Coisa boba, assim, cosmético, às vezes roupa, né? Aquele tal do consumismo. Muita coisa a gente compra que a gente conseguiria viver sem, tranquilamente. E eu tô numa fase na minha vida atual que nós estamos no final de fevereiro e eu ainda não trabalhei esse ano, porque eu sou professora e eu não consegui pegar aulas ainda na distribuição. Graças a Deus, as nossas contas aqui em casa estão em dia, né? E nós não estamos passando necessidade. Mas eu sempre fui de trabalhar muito. Desde os meus 14 anos eu tenho o costume de trabalhar bastante, de ter o meu próprio dinheirinho, de comprar as minhas coisas, de ajudar a pagar as contas em casa, de conquistar as coisas que 99% das coisas que a gente conquista hoje em dia precisa de dinheiro. E essa falta de dinheiro, porque eu não estava trabalhando, estava tirando a minha paz. Eu estava ficando ansiosíssima. A cada semana que eu entro no site e não vejo o meu nome na distribuição de aulas, eu tenho quase que uma crise de ansiedade. Mesmo que eu não estou passando por dificuldades financeiras, mas é aquela ânsia em ter dinheiro, em comprar, em possuir. A gente às vezes cai numa demanda de que a gente trabalha para chegar nesse nível que era o nosso sonho. Quando a gente chega nesse nível, a gente aprende a gastar esse tanto de dinheiro e quer subir de nível para ganhar cada vez mais e mais e mais. Sem contar aquilo que eu venho falando para vocês há muito tempo aqui no meu canal sobre a onda neoliberal das pessoas entrarem no mar da lei da atração, né? Eu não acredito em lei da atração, já expliquei aqui no canal que católico não deve praticar a lei da atração e o motivo disso. E só reforçando, o contexto atual da sociedade diz que se você não tem, você é infeliz. Então você tem que ficar mentalizando e vivendo a sua vida em função de ter dinheiro para poder comprar coisas o tempo inteiro. E aí a gente esquece um princípio católico que é o amor à pobreza. Mas como assim vou amar ser pobre? Não é que a pessoa ela tem que passar fome e usar roupas, vestes rasgadas, mas se você assistir algum filme de algum santo, como São Francisco, tem um filme de São Francisco disponível em várias plataformas, você vai entender a importância do desapego. O próprio Cristo, ele fala para os discípulos, para os apóstolos, quando eles foram enviados para poder pregar de dois em dois, que não era nem para eles levarem uma troca de roupa, era só para ir com a roupa do corpo. Olha o tamanho do desapego e da confiança na providência divina. E Jesus, quando se aproximou do barco de Pedro na praia, ele não buscava também gente sábia. Lembra que eu comecei essa parte do vídeo dizendo que eu sempre fui em busca de entendimento, de conhecimento. Eu sou bióloga cientista, para quem não me conhece, e eu estou na minha segunda graduação e também faço mestrado. E no mestrado eu me deparei com um tamanho de gente inteligente para os homens, mas arrogante demais do ponto de vista cristão. Um monte de gente arrogante que se acredita
como muito inteligente, porque dedicou-se mais de 30, 20, 40 anos das suas vidas em suas produções acadêmicas, no estudo da ciência, mas que o excesso de conhecimento humano os tornou arrogantes e prepotentes ao ponto de se considerarem superiores a Deus. Confundem inteligência com sabedoria, isso seria tema para outro vídeo. Mas qual que é a questão? Quando a pessoa ela se toma por muito soberba em querer muito dinheiro ou muito conhecimento, ela inconscientemente, às vezes até conscientemente, despreza a presença de Jesus na sua vida. Então Jesus pode até chegar do lado do cruzeiro dela, né? Não é nem do barco, do cruzeiro dela, mas ela não vai acolher ele. Ela não vai querer ele porque ela já se toma preocupada com outras coisas e não com a presença de Cristo. Então, é algo para vocês refletirem, como eu tenho refletido no dia de hoje. Você tem largado o seu barco, como diz a música, larguei o meu barco e vou buscar outro mar. Você tem largado o seu barco, largado mão dos bens materiais e do conhecimento humano para colocar Jesus como prioridade? Ou você tá na ânsia em ter e aí quando compra tem o tédio de possuir. Você tem ânsia em estudar sem parar e aí quando você atinge aquele grau de conhecimento científico, humano, você fica num tédio porque agora você sabe daquilo e aquilo já não te agrega mais, você precisa ir atrás de mais conhecimento e parece que quanto mais você sabe, mais você não sabe nada. Esse é um dos motivos pelo qual nós fazemos jejum. O jejum é para abster o corpo de tal forma que nós conseguimos retirar nossa concentração de tudo que é da carne para o nosso espiritual se conectar ainda mais com Deus. Isso é tão profundo de reflexão que se você não está preparado espiritualmente para ouvir isso, você não vai entender. Você precisa parar, mastigar essa informação e refletir. Eu vou amortizar minha carne de tal forma que o meu espírito vai sobressair. Então eu paro de comprar, eu paro de ver, de ouvir, de sentir, de me alimentar, paro com todos os prazeres carnais para o meu espírito sobressair. Então eu espero que com essa reflexão que eu estou tendo, você também pense aí, deixe no comentário algo que você reflete sobre isso para nós caminharmos diante da nossa conversão nessa quaresma de 2026. Salve Maria, Shalom, Shalom, Dona Maria.